Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a ida do Bolsonaro à posse do Trump, cara. O Trump formalmente convidou o Bolsonaro para a posse dele, né? Já circulava a informação de que o Trump faria isso, né? Mas a gente não sabia ainda se iria acontecer. O Trump estava aguardando a formalização do apontamento dele como presidente americano. Vocês sabem, lá nos Estados Unidos você tem aquele negócio de colégio eleitoral e não sei o que lá, e essa coisa toda aconteceu no dia 6 de janeiro, e agora já é oficial, o Trump será o próximo presidente. Assim, não ia mudar nada, né? Não ia alterar, mas agora já é oficial que o Trump será o novo presidente americano. E como a gente já falou para vocês, ele rompeu com uma tradição. Havia uma tradição dos presidentes americanos de não convidarem chefes de estados estrangeiros para a posse, porque entendiam que a posse era uma coisa mais, um assunto interno americano, né? Então convidavam apenas pessoas americanas, só americanos que iam para a posse do novo presidente. O Trump decidiu mudar isso. Mudou isso convidando Milley, convidando um monte de gente, convidando o pessoal da direita, inclusive o Bolsonaro. E aí que eu falo para vocês, porque o pessoal do Lula já estava chateado que o Lula não tinha sido convidado nessa parada. Acho que ele não ia convidar o Lula, mas é evidente que não ia convidar o Lula. Mas agora ele convidou o Bolsonaro. Meu amigo, o Trump pegou o Lula e o Moraes assim, ó, deu um tapinha nele assim, ó, quero o Bolsonaro aqui. Tá? Tapinha assim, ó. E agora, eu vou dizer para vocês, eu acho que o Bolsonaro vai, hein? Eu acho que o STF vai liberar o passaporte dele, porque senão eles vão estar comprando uma briga com o governo Trump antes do governo Trump começar. E o pior, uma briga que eles sabem que eles não têm como ganhar. Essa notícia foi sugerida por Golpe do Batom, Caguei 1 quilo, Subi na Escada da Pirâmide e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente já sabia, eu tinha a expectativa de que o Trump convidasse o Bolsonaro para a posse dele, né? Como eu falei, isso não é comum, né? Os presidentes americanos tipicamente não convidam chefes estrangeiros para a posse, mas o Trump decidiu mudar essa visão e decidiu convocar um monte de gente, só que convocou o pessoal da direita, não convocou ninguém da esquerda, né? Aí a gente já tinha, o pessoal já estava chorando aqui, ó, o Nilson Pacheco, eu fiz um vídeo sobre isso outro dia, né? O Trump não convidar o Lula é o novo penduricalho da extrema-direita brasileira. Porque o Trump não convidou o Lula é besteira, porque os americanos, os presidentes americanos normalmente não convidam, mas esse ano o Trump convidou o Milley, convidou a Meloni, convidou um monte de gente, mas não convidou o Lula. Mas isso não quer dizer nada, e não sei o que lá, não quer dizer nada. Não, quer dizer sim, porque agora o Trump chamou o Bolsonaro, meu amigo. Não, e convidou oficialmente, tá? Não foi convite assim, no Twitter lá, o Bolsonaro aparece aqui. Não. Mandou cartinha pela diplomacia americana para a diplomacia brasileira, ele está devidamente convocado. Tem gente dizendo que o Trump falou que pode até dar um passaporte diplomático para o Bolsonaro se for preciso, um passaporte diplomático americano para o Bolsonaro ir na posse dele se for preciso, né? Tem gente dizendo que o Trump falou que vem ao Brasil. Se o Bolsonaro não puder ir lá depois da posse dele, ele vem aqui ao Brasil só para estar com o Bolsonaro, para conversar com o Bolsonaro, para dar o apoio dele a Bolsonaro, né? Eu não sei não. Eu tô achando que é melhor para o Lula e para o Moraes meio que voltar atrás nisso daí, dar o passaporte para o cara deixar ele, até porque não tem... Olha só, o pessoal fica com medo, mas o Bolsonaro pode fugir lá nos Estados Unidos. Fugir o quê, meu amigo? Isso seria o sonho do Lula, o Bolsonaro fugir para os Estados Unidos. O maior desejo do Alexandre de Moraes é o Bolsonaro fugir. Por quê? Porque eles iam poder dizer que ele está fugindo, que então ele tem culpa. Lembra, o problema do Lula e do Alexandre de Moraes não é prender o Bolsonaro. Prender o Bolsonaro, eles prendem a hora que eles quiserem, eles sabem, não tem nenhum empecilho no final das contas, né? O Alexandre de Moraes já mandou prender um monte de gente sem motivo nenhum. Não tem nenhum motivo para prender o Bolsonaro, mas se eles quiserem prender, eles prendem, porque eles prendem qualquer um sem motivo mesmo, né? Então, esse não é o problema deles. O problema deles é fazer a população deixar de gostar de Bolsonaro. O que eles querem é convencer a população de que Bolsonaro tentou um golpe. Qual que seria a melhor coisa neste momento? Bolsonaro fugir. Por quê? Porque eles poderiam dizer, não iam prender o Bolsonaro, mas iam poder dizer que o Bolsonaro, tá vendo, ele tem culpa, porque ele fugiu do Brasil, né? Ele não vai poder concorrer mais, porque está fugitivo, não vai interferir mais na política brasileira de forma significativa, porque está fugitivo, e vão poder dizer, tá vendo como é que ele tem culpa? Aí ele fugiu, ele tem culpa. Entendeu? Então, assim, não tem risco nenhum do Bolsonaro fugir, ele pode ir à posse do Trump, voltar para o Brasil, assunto encerrado, sem problema nenhum, com certeza ele vai fazer isso.
o Alexandre de Moraes e o Lula não tem problema nenhum. Agora, eles não querem dar esse passaporte, o que é contra eles darem esse passaporte, porque justamente isso vai mostrar a força do Bolsonaro. O Trump vai fazer questão de que o Brasil reconheça que Bolsonaro é um candidato como outro qualquer, ele está na política. Isso daí, o que está havendo com ele, não teve golpe nenhum, que tem uma perseguição contra o cara, né? Aqui, ó. Até na mídia estrangeira está aqui, ó, o presidente Bolsonaro foi convidado para a inauguração do Trump. Inauguração é o termo que eles usam lá para a posse, né? A posse do presidente americano, né? Aqui, ó. O ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse na quarta-feira que foi convidado para a inauguração do Trump nos Estados Unidos, no dia 20 de janeiro, e está buscando obter o passaporte dele, que foi confiscado no passado, numa tentativa, devido à investigação da tentativa de golpe em 2023. Né? E na Reuters eles falam que viram um especialista lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo, dizendo que não, que é pouco provável que dê essa autorização, porque a esquerda não quer isso, a esquerda teme que o Bolsonaro vai ficar prestigiado aparecendo na posse do Trump, né? Só que isso pode ser muito pior, né? Porque como eu falo para vocês, né? O Lula tem que se dar bem com o Trump. Então o Mauro Vieira que falando, não, porque vamos se dar bem, porque tá tudo certinho, porque a verdade é a seguinte, não tem alternativa, meu amigo. Estados Unidos, o Brasil precisa se dar bem com os Estados Unidos, não pode comprar briga com o Trump. Então eles têm esses dois problemas. Se eles permitem que o Bolsonaro vá, isso vai ser um fortalecimento do Bolsonaro, vai botar o Bolsonaro como uma pessoa, um político normal. Eles não querem isso no Brasil, eles não podem aceitar isso no Brasil. O Bolsonaro tem que ser uma coisa horrível, não, um demônio, uma coisa demonificada, porque se ele for um político normal, ele ganha qualquer eleição. Então esse é o problema desse pessoal, né? Vão negar ou vão permitir? Eu acho que vão acabar permitindo, mas vamos ver, não sei. Né? Aqui, ó, de um lado ele não chamou o Lula, do outro lado chamou o Bolsonaro. O Lula deve estar uma arara, né? Aqui, ó. Também teve mais um monte de gente que vai na posse do Trump. O Eduardo Bolsonaro, a Michele Bolsonaro devem comparecer também. Vários outros deputados também vão estar lá. Bia Kicis, Carla Zambelli, Gustavo Gayer, Marco Feliciano, mais um monte de 37 parlamentares brasileiros no total, né? Ou seja, é uma situação que vai deixar a esquerda aqui no Brasil apertada, tá? Eles vão ficar com problema. Outra coisa curiosa nisso daqui é justamente a ênfase do PL, que está organizando a ida da Michele no lugar do Bolsonaro enquanto aguarda a decisão de Moraes, né? Ou seja, estão botando a Michele para representar o Bolsonaro, caso, né? A gente já falou, né? Os Estados Unidos falou que ia emitir um passaporte diplomático para o Bolsonaro, coisa e tal. Eu aconselho o Bolsonaro, nesse caso, a não ir. Porque se for com passaporte diplomático, vão tentar colar esse negócio que ele está fugindo. É isso que eles querem que o Bolsonaro fuja, né? Que tente fugir ou coisa e tal, para eles poderem dizer que tá vendo como é que ele tem culpa? Ele fugiu, né? O sonho deles é esse, né? Mas então, se o Trump mandar passaporte diplomático, esse tipo de coisa, acho que não deve, Bolsonaro não deve aceitar isso. Agora, uma alternativa é a Michele ir no lugar do Bolsonaro. Isso é uma coisa positiva por dois aspectos. Primeiro, porque, né, representa o Bolsonaro lá, e segundo, porque já abre a porta para a Michele também substituir o Bolsonaro em 2026, que eu acho que seria uma excelente alternativa que o PL tem, tá? Uma excelente alternativa para a gente seria justamente a Michele Bolsonaro em 2026. Enfim, vamos ver como é que vai terminar isso daí, mas é muito engraçado ver o choro dos esquerdistas, né? Ai, não chamou o Lula e chamou o Bolsonaro. Meu amigo, se prepara, vocês estão fodidos a partir do dia 20. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.